Olá a todos vocês que nos assistem através do canal 525 da NET TV Mar ou também nas redes sociais. Mais uma vez com o programa Medicina em Destaque e dessa vez vou receber em cordel dizendo assim: Medicina em Destaque é o que mais me interessa, é convidar gente boa e numa hora como essa, com alegria infinita, receber a visita do Dr. Fábio Lins de Lessa. A vida passa depressa por ser muito passageira. Gostei muito do seu livro sobre a grande brasileira, a grande psiquiatra, doutora Nise da Silveira. Doutor Fábio, o programa é seu. Muito obrigado, meu caro amigo professor, que foi meu professor, Gerson Odilon. É um prazer enorme estar aqui com você. Maravilha. E, assim, é alegria ter a sua pessoa. E foi um encontro, assim, a natureza é prodigiosa em todos os nossos encontros lá na universidade, e falou do lançamento desse seu livro sobre a professora Nise da Silveira, uma referência, alagoana, nacional e internacional. O que lhe motivou a escrever esse livro? Bom, acho que primeiramente o fato de Nise ser uma pessoa singular, uma pessoa que ela dedicou toda uma vida à humanidade, à causa do tratamento das pessoas com problemas mentais, pessoas que geralmente são tão esquecidas, que vivem invisibilizadas à margem da sociedade. E Nise teve um olhar especial para essas pessoas e ela produziu uma verdadeira revolução na medicina, na psiquiatria, no serviço público, e ela de fato dignificou a profissão, honrou as suas origens alagoanas e, como pesquisador, que já trouxe à tona algumas personalidades bastante importantes aqui do Estado, como Graciliano Ramos, Ponte de Miranda, eu senti a falta de fazer uma pesquisa sobre Nise da Silveira, pesquisa essa que agora eu apresento ao público. A gente vai abrir um parênteses aqui para falar desse professor Fábio. Alagoano? Sim, nascido em Maceió. Pais? Meus pais, meu pai Reinaldo Lessa de Carvalho, dentista, faleceu tem 4 anos, de Coruripe. Ele dedicou toda a vida também à odontologia, à família, no serviço público também do Estado. E minha mãe, Mabel Lins, ela é professora de geografia aposentada também. Então, sou filho de servidores públicos e servidor público me tornei também. Maravilha. Irmãos? Tenho 3 irmãos, um irmão gêmeo, Fabiano, gêmeos bivitelinos, nós não nos parecemos. Podia ser uma dupla sertaneja, mas... Quase, né? Falta só o talento para cantar, né? E 2 irmãs, Cléria, que é médica, e Cleide, que é dentista. Não são gêmeas? Não são. O que lhe motivou, assim, a escolha do direito como um caminho a ser seguido na sua vida? Bom, eu creio que a minha, digamos assim, inclinação pelas ciências humanas, pelas ciências sociais, sempre gostei muito de história, de geografia, de literatura, eu sempre tive, digamos assim, interesse pelas coisas do mundo, e acho que quando chegou aquele momento do vestibular, me pareceu que direito seria a escolha mais acertada. Hoje em dia eu acho que tomei a decisão certa, embora também creio que me realizaria em outras áreas além do direito. Terminando o curso na UFAL, que caminhos percorreu? Bom, muito rapidamente eu ingressei no mestrado, porque eu sabia que eu gostaria de exercer a carreira acadêmica, enveredar aí pela pesquisa científica, e também queria seguir a carreira pública, no serviço público, mais precisamente na advocacia pública, né? E aí eu fiz concurso para a Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, isso no ano 2000, então desde essa data eu me encontro lá na PGE, prestando consultoria jurídica ao Estado de Alagoas, e desde 2004 professor da UFAL, sempre na cadeira do Direito Administrativo. Fez voos internacionais, né, nas pós? Sim, quando eu concluí meu mestrado na UFPE, eu coloquei na cabeça que quando saísse para um doutorado, eu gostaria de ter uma experiência fora do país. E aí apareceu a oportunidade de fazer meu doutorado na Universidade de Salamanca, na Espanha, onde lá permaneci por 2 anos. Foi um período bastante rico, que eu pude ter muitas experiências pessoais, profissionais, acadêmicas, que vou levar para a vida inteira. Sua inclinação pelo direito administrativo, algum professor influenciou? Sim, acho que desde o fato de eu ser filho de servidores públicos, né, isso já é
uma influência muito forte, mas também durante a faculdade eu tive professores como o professor Fábio Marroquim, que eu considero o meu mestre na área jurídica. Eu sempre digo quando encontro com ele que ele é a minha referência moral, ética, profissional. E, inclusive, quando a gente teve a oportunidade de criar aqui em Alagoas o Instituto de Direito Administrativo de Alagoas, nós convidamos o professor Fábio Marroquim para ser o nosso presidente de honra do Instituto. Como especialista, nos fale sobre o direito administrativo, né? Talvez se tivesse um de penal, a gente poderia, você viu, mas direito administrativo para os nossos telespectadores. Pense num pessoal exigente, viu? Exato. Veja, o direito administrativo é o direito da administração pública. Sim. É o Estado se relacionando com a sociedade civil. O Estado prestando serviço à coletividade na área de saúde, educação, segurança, exercendo seu poder de polícia, fiscalizando as atividades privadas. É a relação do Estado com seus servidores também. Então, todas essas áreas que dizem respeito à gestão pública, a atuação do Estado administrador, são reguladas, disciplinadas pelo direito administrativo. Eu digo sempre que o direito administrativo, mais que o direito da administração pública, é o direito do cidadão, é o direito da sociedade civil, que tem o direito de ter uma administração pública eficiente, proporcional, razoável, que atue com transparência, tudo isso. Muitos são os princípios que norteiam o direito administrativo. Vamos citar todos, mas aqueles que mais lhe chamam a atenção, mais lhe chegam aos olhos. Pronto, eu vou citar um que foi inclusive objeto da minha pesquisa no mestrado, que é o princípio da impessoalidade, né? Ao contrário de nós particulares que podemos ter preferências, gostos pessoais, podemos ter, digamos assim, podemos ter amigos, né? Devemos até ter amigos, né? O Estado ele tem que dar um tratamento impessoal a todos, isonômico, sem diferenciar pessoas pela posição social, por exemplo, né? Isso é algo bastante difícil num país como o nosso, que ele é bastante influenciado por relações pessoais, né? O que o Sérgio Buarque de Holanda dizia do homem cordial, que leva tudo para o lado passional, da amizade, do compadrio, do parentesco. Então, isso muitas vezes fala muito alto, inclusive nas relações com o Estado. E a administração pública não pode se deixar levar por essas considerações de favoritismos e de revanchismos. Ela tem que dar um tratamento bastante equilibrado a todas as pessoas. Vejo aqui na orelha do seu livro, né, que outras obras saíram nesse sentido, como você mesmo falou. Então, entre eles estão, né, Graciliano Ramos, Pontes de Miranda, Raul Seixas. Uma sinopse assim, de cada um deles e suas contribuições. Certo. Graciliano Ramos e a Administração Pública é um livro em que eu analiso a figura de Graciliano Ramos como gestor público. Pouca gente conhece esse lado do grande escritor alagoano, né? Graciliano Ramos foi prefeito de Palmeira dos Índios, foi diretor da imprensa oficial, foi diretor da instrução pública, que seria o cargo de secretário de Educação do Estado. E exerceu todos esses cargos com bastante austeridade, com inovação, com zelo, com qualidade. E ele é um gestor, portanto, exemplar. E ele escreveu relatórios ao governador do Estado, e nesses relatórios a gente tem ali algo bastante precioso, que é, na verdade, a tradução de uma administração pública que se queria implementar no país naquele momento, mas até então não era possível, que era uma administração pública baseada na lei, na ideia de impessoalidade, como eu falei há pouco. E Graciliano Ramos já estava à frente do seu tempo. Ele implementava tudo isso, mas a sociedade civil, à época, não estava preparada para um gestor tão impessoal, digamos assim. E ele publicava, né, a cada final em diários oficiais, as contas, etc., com conceito assim, de ética, uma referência de ética. Né? Ele foi prefeito entre 28 e 30, então no final do ano de 1928, ele publicou o primeiro relatório e no final de 29 o segundo. No início dos anos 30, 1930, ele não aguentou aquele meio, digamos assim, político, e ele simplesmente renunciou ao cargo de prefeito, porque ele não tinha qualquer apego ao poder. Maravilha. Ponte de Miranda. Sim, o livro de Ponte de Miranda, ele tem como principal objetivo mostrar que esse grande jurista brasileiro, certamente o maior de todos os tempos no nosso país, além de ser um grande jurista no direito processual, no direito civil, no direito constitucional, né? Ele tem grandes obras como Tratado de Direito Privado, por exemplo, com 60 volumes, né? A maior obra da história da humanidade, né? Escrita por uma única pessoa. Ele também teve uma preocupação com as questões relacionadas ao direito administrativo.
onde, né? Ele não tem nenhum livro específico, mas como consultor jurídico, que foi durante toda a vida, como parecerista, ele tem dezenas de pareceres sobre direito administrativo. E aí, em meu livro, eu analiso o pensamento de Pons de Miranda no direito administrativo, né? É uma contribuição inédita, digamos assim, que até então ninguém havia ousado vincular o nome de Pons de Miranda ao direito administrativo. E esse pensamento norteava em que sentido? Na verdade, Pons de Miranda era um democrata, ele era uma pessoa bastante defensora dos direitos humanos, da liberdade, da igualdade. Ele sempre sabia que o jurista também tinha um papel importante, porque o direito ele considerava um dos processos de adaptação social, talvez junto com a moral, com a religião, um dos mais importantes, né? E aí ele sempre deu uma contribuição muito importante para elucidar o ordenamento jurídico brasileiro, sempre também trazendo a contribuição de grandes doutrinadores da Alemanha, da Itália, de outros países, né? Que ele era um grande pesquisador. E agora, Raul Seixas? Pois é, antes do livro da Nise, ano passado eu publiquei Raul Seixas e a Administração Pública, em que eu analiso as grandes tendências do direito administrativo à luz, inspiradas, digamos assim, nas músicas do Raul Seixas. Então, eu comento 23 músicas do rei do rock brasileiro, né, digamos assim, e cada música serve de gancho para eu falar de uma tendência da administração pública. Exemplo? Por exemplo, quando eu falo de cowboy fora da lei, quando ele diz, mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar, eu faço uma reflexão sobre o medo que as pessoas têm de ocupar cargos públicos de decisão, cargos públicos que exigem tomada de decisões importantes, que muitas vezes esse gestor pensa nas possíveis consequências negativas dessa decisão, não para a sociedade, o que é um dever dele, né? Pensar nas consequências da decisão para o interesse público, mas ele pensa em si próprio, e se por acaso isso pode gerar um processo por improbidade, um processo criminal. Então, essa ideia de que a pessoa não quer aceitar grandes responsabilidades é muito própria de uma geração que pensa muito mais em si próprio do que necessariamente no interesse da sociedade. Perfeito, maravilha, encantado, viu? Inclusive, eu tive um prefeito em Viçosa que seguia muito as artes e as obras de Graciliano e Ramos e exerceu assim como um verdadeiro fiel admirador de Graciliano, o Péricles de Almeida Vasconcelos. Sim, Peri Brandão. Peri Brandão. Sim, vamos chamar... excelente. Vamos chamar o Fernando. Meu querido colega, mestre Fábio Lins, uma honra muito grande saber que você está aqui, com Gerson Lilon, na nossa TV Mar, para falar exatamente de coisas assim fantásticas, como Nise da Silveira, a genialidade, a sensibilidade humana, e que tem muito a ver não apenas com medicina, mas na nossa área jurídica e da comunicação. E eu também, como advogado, lembrei-me de um fato, de ter advogado um cliente com problemas psiquiátricos e que foi esbarrar no manicômio judiciário de Alagoas. E, no dado momento, utilizei-me muito do sagrado exemplo da sensibilidade humana de Nise da Silveira, porque ela lutou eternamente contra as atrocidades no tratamento psiquiátrico e a luta antimanicomial. Isso me valeu muito de inspiração para fazer essa tese de defesa, o que fomos vitoriosos. Estou muito feliz por ter um colega jurista, um comunicador nato, um pesquisador assim como o Gerson, enfim, e todos que nos assistem na TV Mar, um alto nível intelectual da advocacia, da medicina, enfim, essa coisa maravilhosa que é a ciência e a cultura de uma maneira geral. Fique à vontade, a casa é sua, fala um pouco mais pra gente dessa grande dama, dessa grande cientista, desse gênio, nosso orgulho. Ainda tem gente que quis desclassificar Nise da Silveira. Pode, meu amigo? Muito bom. Agradeço ao Fernando essas palavras generosas. De fato, Nise da Silveira nos inspira, né? E é uma grande referência nas mais diversas áreas. Ela tem uma legião de seguidores. Eu fico muito feliz de saber que ele é um deles, né? O Fernando, que é esse grande comunicador, grande advogado. E fico muito também contente em saber que nós, alagoanos, temos mais uma heroína, né? A gente já tinha como heróis da pátria o Zumbi dos Palmares, o Marechal Deodoro, né? Sim. Que tiveram que
cada um à sua maneira, lutar por determinados interesses, determinados valores, mas certamente nenhum deles tem uma contribuição como Nise ao buscar dignificar a vida das pessoas que estavam tão abandonadas pelo poder público, por suas famílias muitas vezes, e ela passa a ser um grande referencial na história da humanidade. Ele a chama de genial, como no seu livro, você também, né? Tem vários títulos, né? Tem um anexo aqui no final sobre os títulos, os apelidos, na verdade, né? Quais deles você lembra assim? Né? Muitos aqui. Veja só, primeiro, 28. Ela tem admiração, tem e teve admiração de muitas pessoas importantes de seu tempo e hoje em dia também, né? Eu vou dar alguns exemplos de pessoas que eram fãs de Nise da Silveira de carteirinha, né? Carlos Drummond de Andrade, por exemplo. Quando Nise se aposenta, isso em 75, porque tinha atingido a idade da aposentadoria compulsória, ela se apresenta no hospital para iniciar seus trabalhos como estagiária voluntária. Ela não aceitou que a aposentadoria impedisse que ela desse continuidade aos seus trabalhos. E Carlos Drummond de Andrade, vendo aquela situação, publicou uma crônica, acho que no Jornal do Brasil, que eu inclusive transcrevo no livro, que é algo precioso. Mostra como nós temos que nos inspirar no exemplo de Nise, que era uma pessoa que tinha uma vida inteira de dedicação à causa daquele que mais sofria, né? E isso ela abriu mão de uma série de luxos, de riquezas, ela não se preocupava com o próprio bem-estar, digamos assim, físico. Inclusive, ela abriu mão, de ser mãe. Ela relata que ela e seu marido, o grande sanitarista Mário Magalhães da Silveira, decidiram... Foi da turma dela lá Da turma dela de Salvador, de medicina, exatamente. Eles decidiram que não teriam filhos porque queriam se dedicar, cada um, às suas lutas dentro da medicina. Ela na psiquiatria e ele no sanitarismo. É por isso que Graciliano Ramos se refere a ela. Nise, você não é psiquiatra, você é uma maluca. Isso, esse episódio foi quando eles se conheceram na prisão. Veja que curioso. Os dois alagoanos, né, não se conheciam aqui dos tempos de Alagoas, e eles acabam se encontrando pela primeira vez na prisão da Rua Frei Caneca, no Rio de Janeiro. Prisão esta, nos dois casos, motivadas por supostas convicções ideológicas, políticas. Foram presos pelo regime Vargas, né, que à época estava promovendo uma caça a quem tivesse simpatia ao comunismo. E eles dois acabam sendo presos de forma injusta, sem processo, sem qualquer acusação formal. E aí lá se conhecem e iniciam uma grande amizade que mantém durante muito tempo. E aí Graciliano, ele fica espantado com o jeito de Nise, né? Esse jeito tão carismático, essa pessoa pequena do ponto de vista físico, né? Que ela era de uma estatura baixa, mas gigante sob o ponto de vista moral, intelectual e humano. Maravilha. Vê se tem um outro Fernando. Professor Gerson Dilon, uma honra maior, mas, sobretudo, ouvir o professor Fábio Lins. O professor Fábio Lins é um talento, é um escritor com uma evolução e uma travessia muito diferenciada. E o que ele tem feito na pesquisa, instrumentalizando a administração pública brasileira e, sobretudo, trazendo detalhes de personalidades como a Nise da Silveira, é fundamental. Mas eu perguntaria ao professor Fábio Lins qual o detalhe mais marcante na vida da Nise da Silveira que nós poderíamos transpor para o nosso universo da administração pública nacional. Excelente, agradeço muito as palavras do amigo Fernando Gomes, esse grande profissional, esse grande professor, médico, pesquisador, meu colega lá do Instituto Histórico Geográfico de Alagoas. E digo que, em resposta à sua pergunta, que o grande traço diferenciador da Nise no serviço público, creio que seja a sua vocação nata para servir as pessoas.
Então ela dizia inclusive essa frase, ela dizia assim: sinto-me visceralmente atrelada ao serviço público. As atividades privadas nunca me atraíram. É algo que muitas vezes as pessoas, ao decidirem que carreira seguir, onde trabalhar, né, muitas vezes as pessoas não se fazem essa pergunta. Nise tinha isso muito claro, que ela queria servir a população. Ela poderia ter tido uma carreira também de sucesso em outras áreas da medicina, mas ela preferiu se dedicar a uma área que muitas vezes era considerada marginal, né? A psiquiatria, principalmente naquele momento histórico, quando se considerava pessoas com problemas mentais uma pessoa totalmente que deveria ser afastada do convívio social. E Nise promove essas pessoas, dando a essas pessoas um tratamento realmente digno, humano e eficaz, né? Porque ela consegue, a partir da introdução de uma série de terapias, modificar o quadro de saúde dessas pessoas, dando a essas pessoas uma maior autonomia, uma maior autoestima também, tudo isso que é tão necessário nesses tratamentos. Existe uma frase dela, entre tantas que você cita também, dizendo que as atividades privadas nunca me atraíram, eu sinto visceralmente atraído, apaixonada para o serviço público. Isso, né? Exatamente. Essa frase que eu quis destacar, mostrando como a Nise, ela sabia da sua vocação. Então, desde muito cedo, ela permaneceu no serviço público entre 1933 e 1975. Então, vejam, mais de 40 anos dedicados ao serviço público, sempre em condições muito desfavoráveis. É importante que se diga isso, porque ela não tinha um hospital de primeiro mundo para lá desenvolver suas atividades. Pelo contrário, ela, quando ela se opõe aos métodos tradicionais da psiquiatria, à época em voga, que eram o eletrochoque, a insulinoterapia, a lobotomia, ela se insurge contra tudo isso por considerar agressivo e ineficaz. Ela passa a contar com a rejeição de uma série de profissionais, colegas, a direção do hospital, e aí a ela é dada uma atividade subalterna, pelo menos que eles consideravam subalterna, que seria um serviço de terapia ocupacional que ela instala no hospital, e a partir daí ela desenvolve uma série de oficinas de arte, né, de escultura, pintura, teatro, e também faz uso de animais como coterapeutas nos tratamentos, práticas esportivas, tudo isso para dar a esses pacientes um tratamento que ela considerava mais adequado. Eu lembro quando paguei psiquiatria, né, tinha 2 visitas a serem feitas, numa casa de saúde particular e outra que também é o professor Jorge Sanguinetti que nos encaminhava lá para o manicômio judiciário. E lá nós tínhamos assim alguns contatos com alguns psicólogos que usavam essa metodologia da ludoterapia, né, do desenho, e da arte, e é muito bonito. A gente via como havia assim um desenvolvimento. Tem uma frase dela aqui que me chama a atenção, talvez eu possa até comentar no final do programa, que o sentido da vida está no nosso imaginário. É uma frase muito profunda para você discutir, e isso também como um conceito de loucura, né? Porque até que os que afirmam que de médico de louco cada um tem um pouco, e cada um tem uns segundos assim que você diz, poxa, eu fiz isso mesmo? Às vezes uma discussão no trânsito e essas coisas todas. Nós vamos daqui a pouco entrar no livro propriamente dito, mas eu não sei qual foi a pergunta do nosso repórter de rua. Vamos ver qual foi. Confesso que não vi antes. Bom dia, Dr. Fábio Lins. Hoje nós temos o prazer de ter aqui uma pessoa altamente importante, autor de livros e que escolhe para a sua narrativa, para a sua informação, assuntos altamente importantes. Gerson Cababon, você está diante de uma figura altamente competente. Então, o Dr. Fábio Lins está lançando, ou se já lançou, não sei, um livro sobre a nossa Nilze da Silveira. Então, eu pergunto ao doutor, eu ainda não li o seu livro, mas eu pergunto ao doutor,
Fábio, por que essa oposição entre o Freud e o Jung no que diz respeito a condutas em psiquiatria? Por favor, doutor, um forte abraço. E ao Gerson Cababon, me pegou aqui de surpresa, porque hoje eu estou aqui, ó, numa roça. E o repórter de rua transforma-se hoje em repórter de roça. Um abraço. Muito bom, muito bom. Agradeço ao doutor Antônio de Pádua, esse grande médico alagoano, né? Inclusive é pai de um amigo meu, Felipe. Isso, é verdade. E sempre um profissional, um intelectual de marca maior, né? Eu gostaria de dizer o seguinte, a pergunta que ele me fez, eu não me considero, digamos assim, qualificado até para responder. São Mas situações eu posso que... até assim, dar uma contribuição, porque na verdade o Freud, as ideias de Freud eram quase imbatíveis, né? E o Jung vem com novas ideias e ela, assim, para confrontar, ela vai para a Áustria, né? Tá aqui no seu livro. Sim, para a Suíça. Para a Suíça, né? Isso. Colher alguns ensinamentos de Jung. Nesse contexto você encontra alguma coisa? Continuando a minha fala, eu digo assim, era um dos riscos que eu corria a escrever sobre uma figura como a Nise. Certo. Mas era um risco calculado que eu queria correr, que era exatamente ter que dar algumas explicações mais próprias da psiquiatria, da psicologia e da medicina, né? Na verdade, eu não sou dessas áreas, não tenho conhecimentos aprofundados, mas o que eu posso dizer é que Nise é a grande discípula no país do Jung, né? É a grande divulgadora do pensamento junguiano no nosso país. Inclusive, ao tomar conhecimento das obras que os seus pacientes produziam, as pinturas, ela começa a se espantar com um certo padrão que essas pinturas revelavam. Padrões, inclusive, assim, desenhos, formas geométricas e tal. E aí ela encaminha, por carta, algumas dessas pinturas para Jung lá na Suíça. E ele responde, dizendo que, de fato, aquilo ali revelava um padrão, eram mandalas, que era algo que mostrava o nosso lado primitivo e tal. E aí eles começam a se corresponder, e aí Jung convida a Nise para participar de alguns congressos de psiquiatria. E Nise vai a um deles em Zurique, na Suíça, terra do Jung, e eles lá vão visitar juntos uma exposição de quadros daqui dos pacientes de Nise daqui do Brasil, né? Do Hospital do Engenho de Dentro. E aí Jung fica bastante feliz, assim, impressionado com aquilo ali tudo. E tudo isso faz com que Nise tome ainda mais coragem para criar o Museu de Imagens do Inconsciente. Esse museu é uma referência mundial, que reúne hoje em dia, mais de 300 mil obras, muitas delas consideradas obras de arte. Muitos desses pacientes se tornaram artistas consagrados pela crítica, né? Pessoas que realmente têm conhecimento, diziam que essas pessoas realmente eram verdadeiros artistas que foram revelados a partir das ações de Nise da Silveira. E aí, a partir daí, a Nise também vai outra vez à Suíça para fazer cursos com Jung, para ser realmente uma profunda conhecedora de seu pensamento. Jung, ele gosta muito da questão do interior, né, do inconsciente. E ela depois escreve um livro, Jung, né, a Vida e Obra, e cria aqui no Brasil um grupo de estudos Carl Jung, né? E esse grupo de estudos, ela se reúne semanalmente com o grupo durante décadas, e ela, inclusive, já em idade bastante avançada, continua a fazer parte desse grupo de estudo. Então, não bastou ter sido aquela que primeiro revelou e divulgou o pensamento de Jung no país, mas ela fez questão de disseminar esses conhecimentos. É outro traço marcante da personalidade de Nise, a sua generosidade. Ela não queria guardar consigo essas informações, essas ideias. Ela fazia questão de formar equipes de pessoas que pudessem levar adiante esses pensamentos. Aqui consta no seu livro, como prefaciadora, a doutora Irene Patrícia Nohara. Exato. Quem? É uma grande amiga, uma grande jurista brasileira, um dos principais nomes do direito administrativo do nosso país, professora
da Universidade Mackenzie, lá em São Paulo. A professora Irene Nohara me deu essa imensa honra de prefaciar esse livro, em que ela, eu digo até sempre, até em tom de brincadeira, mas falando sério, que o prefácio é melhor do que o livro, né? Se a pessoa chegar a ler o prefácio, talvez já se sinta satisfeita, porque ela condensa, resume aquilo que eu talvez não tenha conseguido dizer em tantas páginas. Em poucas, ela consegue traduzir muito bem. E está captando aqui algumas obras suas também, né? Vamos ver o que é que tem aqui, ó. Esse é o momento aqui quando esteve com o nosso queridíssimo amigo, professor Jerônimo Roberto. Pois é. Foi um momento... Se emociona, né? Conversar a respeito de alguns assuntos, especificamente da obra. Meu caro Fábio, eu quero, de partida, agradecer a sua presença, como sempre, você com muita fidalguia, muita gentileza. Você atendeu a nossa convocação, tomei conhecimento do lançamento do livro, fiz aquele contato contigo e quero te agradecer e deixar você muito à vontade para fazer uma primeira manifestação para os nossos telespectadores. E o agradecimento eu faço em nome meu, em nome da nossa equipe, em nome da nossa TV Mar Canal 25. Bom, doutor Jerônimo, o agradecimento da minha parte também é todo para o senhor, para a TV Mar, porque é uma oportunidade que se abre. Esse espaço aqui é um espaço em que a gente pode tratar de questões relacionadas ao nosso Estado, não só das letras jurídicas, mas também da literatura e outras temáticas que envolvem a cultura alagoana. E esse livro está muito nessa linha, na medida em que ele permite que as pessoas possam ter acesso a informações que, em geral, não são divulgadas e que são bem valiosas sob o ponto de vista histórico e que vão, de certa forma, resgatar o legado de tanta gente que tanto fez pela vida aqui em Alagoas, no Brasil e no mundo. É verdade. Eu andei lendo, eu já andei fazendo já uma incursão. Na verdade, são crônicas, né? Você foi pelo caminho, pela senda das crônicas. E crônica é um gênero literário maravilhoso. Só para ilustrar que pessoas que se notabilizaram na crônica, eu posso citar Machado de Assis, Olavo Bilac, né? Foram grandes cronistas do nosso país numa fase mais antiga. Mas eu andei lendo aqui, realmente, tem muita informação interessante. Muita informação. A passagem, por exemplo, vamos conversar um pouco, do Marechal Floriano Peixoto com o Solon. Solano Lopes. É muito interessante. Mas me diga uma coisa, antes de entrarmos na questão do livro, você esteve na Espanha, você esteve em Salamanca, né? Esteve lá durante 2 anos. Como é que foi a sua experiência, hein? Foi uma experiência muito valiosa, muito rica do ponto de vista cultural, como experiência de vida também. No caso, eu, em 2009, fui fazer meu doutorado em Direito Administrativo na Universidade de Salamanca. É uma universidade bem tradicional. Ela agora, ano passado, completou 800 anos de história, né? Então, imaginem como uma instituição dessas ofereceu à sociedade espanhola e mundial grandes personalidades, né? Miguel de Unamuno, por exemplo. E também essa universidade é muito aberta a estudantes latino-americanos, especialmente de língua espanhola, mas também há muitos brasileiros que para lá vão para estudar algum curso de graduação, mestrado ou doutorado. No meu caso, eu tive a oportunidade de ficar lá 2 anos e foram 2 anos que me marcaram bastante. Sem retornar ao país? Você retornou? Voltei uma vez de férias, mas muito rapidamente. A ideia era imergir na cultura mesmo, local, para que a gente pudesse... Momento muito especial, né? Emociona, né? Pois é, o doutor Jerônimo, né, de saudosa memória, ele realmente marcou a minha vida porque em 3 oportunidades diferentes ele abriu essas portas aqui, como você também está fazendo, aqui, e a TV Mar, quem eu agradeço, e me convidou para falar sobre alguns livros que eu estava lançando. Nesse caso aí, especificamente, em 2019, era o livro Atrevidos Caetés, 50 encontros de alagoanos e personalidades mundiais. E aí ele, como um profundo conhecedor da cultura, das mais diversas áreas, não apenas no direito, né? Ele realmente fez uma entrevista muito, muito bacana. Vamos agora fazer uma sequência de fotos, você vai comentando, tá certo? Para o nosso telespectador agora vai ficar nessa expectativa muito gostosa de saborear essas fotos. Bom, nós estávamos antes falando da nossa entrevistada, né? Exatamente. Da nossa
prefaciadora, Sim. né, que você escolheu um exemplo de especialista em administração. Sim, e também a Mas, Irene assim, é uma grande conhecedora também da psicologia. Ela e você estava fazendo umas referências elogiosas à pessoa dele, porque assim, dizendo que o prefácio é melhor do que o livro, Sim. mas não deu para ler o livro todo, mas assim, ficou bem assim, bem assim, os temas que nós vamos comentar daqui a pouco, mas na verdade o prefácio faz um link para o livro, e na verdade ela colheu isso após fazer a leitura do seu livro. Sim. E palavras como liberdade e outras expressões assim nos chamam a atenção. Então vamos para essas fotos. Bom, em cima a gente tem aí um espetáculo teatral que Nise coordena com o pessoal lá do hospital, ela chama de clientes, né, dela, ela não gosta de chamar de pacientes. Verdade. E vejam que ela então dá áreas de muita sofisticação científica, inclusive, nos tratamentos, porque ela usar teatro para essas pessoas exprimirem suas emoções, né? É algo que não é sempre que a gente associa isso aos tratamentos com pessoas com problemas mentais, né? E Nise, na foto abaixo, né, que está com Jung. Ela estava com Jung, né? Aí nessa imagem é a ficha corrida da Nise, fichada pela polícia lá do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, né? A época capital do país, quando ela é presa, né? Nise era considerada subversiva pelas autoridades oficiais, porque tinha ideias mais progressistas, ela simpatizava com algumas ideias que valorizavam a sociedade e tal, mas era considerada então a comunista, digamos assim. Nessa imagem de cima temos aí uma sala de eletrochoque, onde Nise viveu uma experiência marcante na vida dela, que foi ao dizer não. Ela disse que não iria apertar o botão de eletrochoque. Todas as indicações. Isso. É porque existem alguns grupos que ainda indicam quando aquele cliente ou aquele paciente está na iminência de um suicídio ainda. Bom, mas hoje a medicação, os medicamentos, os fármacos evoluíram bastante, eu acredito que de uma vez. Mas era, sem querer entrar no mérito do tratamento, mas era algo usado de forma muito usual, né? Muito frequente, verdade. Não se tinha muito critério. Qualquer situação, a pessoa ia para a sala de eletrochoque. E na foto abaixo, era um paciente exatamente, o método que ela entendia muito mais eficaz. Dar à pessoa afeto, liberdade, permitir que a pessoa expresse suas emoções a partir da arte, por exemplo. Bom, e esses pacientes... Pronto, aí a casa de detenção na rua Frei Caneca, onde ela permaneceu presa durante 455 dias. E essa experiência também foi muito marcante para ela, porque ela se viu de reflexão. Foi daí que ela percebeu como o encarceramento não era algo positivo para o ser humano. Ninguém poderia ter algum ganho em termos de melhoria, digamos assim, a partir do momento que a pessoa fica privada do convívio com outras pessoas, na solidão, no isolamento total. Este é o Hospital da Praia Vermelha, que foi o primeiro local em que ela trabalhou como servidora pública. Lá ela permaneceu durante os primeiros anos, né, até ser presa. Aí algumas manchetes de jornais da época dizendo que Nise era uma comunista perigosa, que ela estaria... era tratada, inclusive, com a Doutora Vermelha, vejam, né? Isso porque ela tinha alguns livros de autores comunistas. Porque lia. Só por isso, só porque lia. Então, isso foi suficiente para ela ser denunciada como uma comunista perigosa. Mas manchetes de jornais da época, né? Então, vejam, se falava à época em atividade extremista da doutora Nise, né? Vejam como ela sofria, então, uma série de discriminações. Essa é a tese que ela defendeu quando da conclusão da sua faculdade de medicina na Bahia, que trata, inclusive, da criminalidade da mulher no Brasil, né? Então, ela já se preocupava com esses segmentos mais, digamos assim, esquecidos da sociedade, né? No caso aí das mulheres. E... depois ela, inclusive, diz que evoluiu bastante o seu pensamento, porque na época essas teses eram marcadas pela questão da eugenia e outros pensamentos que ela depois negou. Aí a Rua do Curvelo, o primeiro local onde ela foi morar no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa, um bairro ainda, na época, muito pobre, né? E ela morava numa casa, um sobrado de primeiro andar com
Mário Magalhães da Silveira, que depois se tornou seu marido, né? E numa rua onde moravam pessoas como Manuel Bandeira, o poeta Manuel Bandeira, o Otávio Brandão, também um alagoano, né, de Viçosa, um grande líder estudantil. Aí, ao lado de seu primo, que também é primo, né? E colega de faculdade e também esposo, Mário Magalhães da Silveira, grande médico sanitarista brasileiro. Algumas imagens da Nise no período em que ela vivia em Maceió, durante a sua adolescência, estudante do Colégio Sacramento, né? Aí a foto da Nise com a beca na época da formatura em medicina na Bahia, ainda nos anos 20. Era a única mulher na turma de mais de 100... Aí, pronto, essa imagem mostra a Nise ao centro, a única mulher dentre tantos homens, né? Mais de 150 homens na faculdade e ela a única mulher, né? E ela, inclusive, era bastante discriminada. Tem um episódio que um professor joga uma cobra para ela ter que segurar e ela consegue conter o medo e responde lá as perguntas e consegue superar esse episódio. Aí, em cima, uma alta faculdade de medicina da Bahia, a primeira do país na área, né, médica. E embaixo uma aula de anatomia. Nessa imagem aí temos vários alagoanos, inclusive Arthur Ramos, ao lado da Nise, o segundo, da esquerda para a direita. Temos também Abelardo Duarte, também médico e historiador, e o próprio Mário Magalhães da Silveira. Então foram vários alagoanos estudar na Bahia naquele período e todos eles com destaque. Aí uma imagem de Maceió no começo do século XX, mais ou menos na época em que Nise nasceu, a imagem da Praça dos Martírios, né? Nise nasceu em 1905 e atravessou todo o século XX praticamente, que ela morreu em 1999. Então é uma mulher que passou por vários momentos da história do nosso país, principalmente no século em que a gente teve as guerras, né? E ela passou por tudo isso. Aí Nise, ainda bastante jovem, né, em Maceió, ela teve uma infância bastante rica do ponto de vista cultural, do ponto de vista afetivo. Ela tinha pais bastante dedicados. O pai dela era jornalista e professor de matemática. A mãe era pianista e tudo isso influenciou bastante a formação dela. Um ambiente muito saudável. Recebiam muitas visitas em casa. A foto de cima da rua Boa Vista, onde Nise nasceu, né, no centro de Maceió. Depois eles foram morar no bairro do Bebedouro, família Silveira, né? Grande Bebedouro, né? Na foto abaixo. Muita gente. Sim. O Bebedouro era um bairro muito bom de Maceió. Né? Infelizmente aconteceu tudo isso. E aí a capa do livro, nessa imagem a Nise nos anos 40, ela ainda tinha 30 e poucos anos. Normalmente a gente vê a imagem de Nise já um pouco mais idosa, né? Eu fiz questão de usar essa imagem, que é uma foto-pintura de um artista do Ceará, inclusive. E aí o convite para o lançamento do livro, dia 12. Desenho... Essa imagem está no prédio da Câmara de Vereadores de Maceió, ali no Jaraguá. E assim que apareceu esse grafite, eu fui lá tirar uma selfie, né, como diz. Verdade. Deixa eu ver se tem mais. Tem. Bom, esse foi um filme produzido pelo diretor alagoano Jorge Oliveira, Olhar de Nise, a psiquiatra das imagens do inconsciente. Esse foi um dos filmes, né? Tem também outro filme, inclusive, que a Glória Pires fez o papel da Nise. E aí é uma foto do movimento antimanicomial que se posicionou a favor do nome de Nise da Silveira como heroína da pátria, né? O Conselho Federal de, acho que terapia ocupacional e fisioterapia, né? E aí um abaixo-assinado foi feito quando o presidente, à época, o presidente Bolsonaro, vetou, né, o nome de Nise, que havia sido aprovado pelo Congresso, mas aí depois esse veto foi derrubado. E aí temos já uma lei, portanto, que considera a Nise a heroína da pátria. Aí uma capa de uma revista em homenagem a Nise, logo após a sua morte, né? Essa revista é do grupo de estudos do Jung, né? Que a Nise criou e durante muito tempo encabeçou. Aí exatamente a capa do filme, que foi protagonizado pela Glória Pires. Muito bom esse filme, Nise e o Coração da Loucura. Recomendo a todos. É do diretor Roberto Berliner, né? Mais uma revista, a revista Continente, que tem Nise na capa, né? Terapia com Arte, a médica alagoana que revolucionou o tratamento psiquiátrico no Brasil, né? De fato,
esse o lugar que deve ser dado a Nise na história, né? Uma verdadeira heroína que revolucionou o serviço público brasileiro. Aí algumas imagens de Nise adulta, né? Digamos assim, nos anos 40, 50, né? E vejam que essa foto do meio foi que eu usei para fazer a capa. Tem mais? Bom, na imagem de cima, uma das exposições do Museu de Imagem do Inconsciente, onde ela rodou o país mostrando o trabalho de seus pacientes, convencendo as autoridades a apoiar a causa, né? E ela realmente tinha um apoio de muita gente. Ela foi condecorada por presidentes os mais diversos, foi chamada pelo Jânio Quadros à época para desenvolver um trabalho para revolucionar a psiquiatria. E abaixo a Casa das Palmeiras, que foi criada também pela Nise, em que há uma espécie de transição. Quando o paciente deixa o hospital psiquiátrico, antes de voltar para o convívio familiar, ele passava lá na Casa das Palmeiras um tempo. E algumas imagens da Nise já idosa, essas imagens aí talvez sejam aquelas que mais ficaram no inconsciente das pessoas, né? Que são as mais divulgadas. Nise, desde... Mostra um pensamento assim transcendental, quase a fotografia. Verdade. São imagens muito marcantes. Meditativa. Aí ela realmente trabalhando com os seus pacientes, né? Com os seus clientes lá no Hospital do Engenho de Dentro. Ela é uma pessoa realmente muito à frente do seu tempo, uma alma como poucos realmente a gente consegue reconhecer, né? Maravilha. Tem mais 2 fotos aí? Fazendo a leitura, eu acho que sim. Essa foto aí, eu estou com a minha esposa Vânia Duarte, que é advogada, uma mulher maravilhosa, uma companheira de vida, né? A mãe dos meus filhos, Leonardo e Manuela. Essa foto aí no Instituto Histórico e Geográfico, acho que foi numa palestra que eu dei lá, ela sempre me acompanhando, sempre presente, me apoia em tudo, né? Com ela que eu discuto as questões, troco ideias, né? E aí, fazendo uma das coisas que eu mais gosto é viajar e, mais especificamente, com a família, né? Aí com minha esposa, Vânia, meu filho Leonardo, Essa é na minha Índia, filha Manuela. Isso é na Itália. Na Itália. Maravilha. Viver família é um dos melhores presentes que a gente tem na vida, né? Com certeza, não tenha dúvida. Seja a família da infância, né? Que a gente leva para toda a vida, né? Os meus pais, meus irmãos, meus tios, primos, seja a família que a gente forma durante a vida, minha esposa, meus filhos. E aí eu também colocaria a família do trabalho, né? Verdade. Família dos amigos, porque realmente essas pessoas têm uma convivência importante, né, conosco, assim. Eu participei mais efetivamente, agora menos, mas vou voltar recentemente, do movimento católico, que é o movimento de concílio de cristiandade. Sim. Fala sobre a evangelização do ambiente, né? O lugar mais difícil de você evangelizar é dentro de casa, porque você tem que desmascarar. Você lá conhecem tudo, porque fica fora você muito falar de algumas coisas bonitas, quando em casa você tem que ser aquilo que você evangeliza. E esse movimento fala sobre a evangelização dentro de casa, fala sobre a evangelização no ambiente, onde as pessoas lhe chamam pelo nome, não é? No colégio, no trabalho, na família, na vizinhança. Exato. Você é católico? Sou católico desde sempre, né? Minha infância foi muito na igreja, minha mãe e meu pai são muito católicos. Estudei no Colégio Marista, no Colégio Sacramento, né? Tive essa base bastante forte, cristã, católica. Até hoje, né? Meus familiares, todos eles são muito participativos na igreja. Minha irmã trabalha na área do cursilho também. Eu já fiz também cursilho. Minha outra irmã, as duas, na verdade, né? Elas se dedicam a grupos, movimentos da igreja católica. Eu estou um pouquinho afastado. Minha mãe sempre reclama, puxa a minha orelha, mas, assim, acabei de voltar de uma viagem para a Terra Santa. Recomendo, assim, porque, assim... Mergulhou no Rio Jordão? Não cheguei a entrar no Rio Jordão, mas passei de barco pelo Mar da Galileia, visitei todos aqueles locais de grande significado para o cristianismo, né? Jerusalém, Nazaré, Belém, Cafarnaum. Muito bom, excelente. Além de escrever, Fábio, que outra permita, né? Lógico, sempre, com certeza. Que outras atividades? Filmes, eu gosto de muita coisa.
Vamos lá, eu trabalho com muito prazer, eu gosto muito do que eu faço, seja na advocacia pública, na advocacia privada também. A gente tem um escritório de advocacia, inclusive com a minha esposa, né? Minha esposa, meu sobrinho, Reinaldo, minha sócia, Rafaela. Então, a gente tem um escritório bastante coeso, unido, dedicado, né? Mas, assim, talvez o que me dá mais prazer profissionalmente é a academia, né? Dar aula, né? Seja na UFAL, seja no SESMAC. Mas, assim, eu tenho uma vida fora do trabalho também. Sobre a academia, eu até de Aldete Bandeira, ele diz: professor é importante na formação do saber. Um personagem que ensina a escrever e a ler, desde o ensino primário, secundário, terciário e o nível superior, existe a identidade da responsabilidade na mente do professor. Acho que a inspiração poética é muito chamativa para um momento como esse. Você que é apaixonado pelo ensino, eu também, sim, né, estava falando. Verdade. E falando num contexto assim da liberdade, de uma mente aberta, eu encontrei José Dantas, também um outro poeta, que ele diz: ter a mente aberta é saber aceitar o diferente, procurar sempre aprender, evoluir mentalmente, ousado, perseverante, criativo, curioso, criativo, curioso, adaptável, sensível, paciente, reflexível, desbravador, corajoso. Sempre mente aberta para receber. E sobre essa questão, né, me veio aqui uma ideia, acho que há um alinhamento desse encontro. É no que diz respeito, você gosta muito de produzir livros, a gente está aqui, vou lhe oferecer também chegando aqui, de deontologia médica. Maravilha. Não é? Juntamente com os alunos, mas agora começou já a seara do deontologia jurídica, e gostaria de contar assim com a sua participação também nesse livro, onde vem as questões éticas no operário do direito, né? Poderia dizer. Sim, a ética é essencial. É essencial. Tudo que a gente faz na vida, no trabalho, nas relações muito pessoais. Com a sua colaboração. Sim. Mas Obrigado, o ponto de encontro não é essa produção desse livro. Já que você já produziu alguns livros, e eu também junto com os alunos, que tal cinema, não é? Já produzi, eu fui um dos que organizaram e patrocinaram o filme chamado Carcará. Né? Está no YouTube. Eu sou até ator também. Ah, que bom. E estive sexta-feira passada em Porto Calvo, na solenidade da Academia Porto Calvense de Letras. Sim. E o presidente Severino Ramos disse que lá já tinha um roteiro para o nosso primeiro filme. Eu gostaria de fazer essa parceria junto, porque a arte, né, está conosco no dia a dia, né, daqueles que têm um amor pela vida, um amor pela... Sim. A arte é essencial. É essencial. Lógico, né? A gente não consegue viver sem ela, né? Então, é uma alegria imensa ter aqui a sua presença, né? Agradecemos ao Fernando Gomes e o Fernando Palmeira, assim como o nosso repórter de rua, Antônio Pado, e toda a equipe técnica. O Emerson está ali trazendo essas imagens lindas. Eu agradeço muito a você, os nossos telespectadores, e deixo esse espaço para as suas considerações. Bom, para mim foi um grande prazer, uma grande alegria realmente estar aqui conversando com você, meu professor, né? Meu colega de Universidade Federal de Alagoas, dizer que já assisti a seu programa, já tive a oportunidade de assistir alguns episódios, né, das suas entrevistas. Acho que esse programa é bastante importante para a gente divulgar não apenas a medicina, mas as artes, a cultura. Esse espaço é um espaço bastante democrático, né? Eu me senti muito à vontade de estar aqui. Principalmente falando dessa grande médica alagoana que nos orgulha, né, que é a Anísia da Silveira. Aproveito para convidar a todos para o lançamento do livro durante a Bienal. Parabenizar, inclusive, a organização da Bienal, que esse ano vai estar cada vez, né, melhor, né? Parabenizar a professora Sheila Maluf, né? E dizer que o lançamento será no dia 12 de agosto, às 19 horas, um sábado, na Bienal, na sala Siriguela. Então, conto com a presença de todos. Aproveito para também lhe convidar. Maravilha. Viu? Será um e agradecer ao seu junto. Público também. Espero que tenham gostado da entrevista. Também. Sim, faço minhas suas palavras agradecendo a esse público maravilhoso, assim, que nos motiva tanto, né? O nosso patrocinador, o pessoal da Ultraplast,
e agradecer a Deus, né, que aumentou a razão maior do nosso viver, e Ele que nos dá a certeza desse encontro de hoje, me referi a semana passada, e da próxima semana nós estaremos mais uma vez com Medicina em Destaque. Fiquem com Deus.